E a gente sabe que na vida espiritual também, a mentoria pode ser e ela é efetivada através do discipulado. Então, para falar sobre a importância dessa mentoria espiritual, que nós chamamos de discipulado, temos aqui dois pastores, prateleira de cima. Esses são de primeira divisão mesmo, que são os nossos pastores Paulo César Ferreira e o nosso querido Sidney Lopes. Pastor Paulo, tio Paulo aqui, o PC, gente fina, seja bem-vindo. Obrigado. Cid, Deus abençoe, seja bem-vindo, bom tê-los aqui. Ouvimos ali a nossa psicóloga Viviane Neto falando sobre a mentoria em si e o discipulado é essa mentoria que nós vivemos na vida espiritual? Se faz uma separação entre discipulado e mentoria hoje, né? Mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. É só meio que para separar aquilo que é do contexto religioso, do contexto secular, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa. Agora, pastores, e quando a gente fala assim sobre esses objetivos e da real importância desse discipulado na vida cristã? Primeiro, que foi uma ordem de Jesus, um mandamento. E quando Jesus foi dar essa ordem, ele evocou a autoridade que ele tinha. Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Então, considerando isso, que quem deu a ordem foi aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, então nós temos que considerar que essa é uma ordem absoluta, que não pode ser desobedecida de maneira nenhuma. Essa é a principal tarefa da igreja. E se a igreja desobedece esta ordem de Jesus, ela não está vivendo como igreja de fato. Eu vejo também que fez toda a diferença na minha vida, na minha caminhada. E como o pastor Paulo César disse, nós hoje somos fruto do discipulado de Jesus. Ele iniciou esse discipulado ali com aqueles homens simples, homens diferentes uns dos outros. E através desse discipulado, nós estamos aqui hoje. E a gente pode até colocar assim, figuras até controversas, né? E esses homens que transtornaram o mundo aí, né? Agora, pastores, quando a gente fala sobre essa ideia, porque a mentoria, a gente vai falar assim, olha, o profissional ele vai crescer, ele vai precisar daquele mentor, ele precisa crescer, alguém que puxa ali para cima, aquele que sempre está desafiando. O discipulado hoje, ele assume essa forma também no contexto espiritual e, olha só a pergunta, e por que hoje não tem se privilegiado tanto o discipulado, contrariando essa norma, porque as pessoas hoje estão mais frias, estão mais robotizadas, por quê? Nós teríamos que voltar lá no passado, na história da igreja, né? Quando Jesus deu esta ordem, a igreja entendeu perfeitamente. Os discípulos entenderam que eles deveriam repetir com os outros aquilo que Jesus havia feito com eles. Então, a igreja funcionou nos 4 primeiros séculos, não é? Dessa forma. A igreja funcionava nas casas, em grupos pequenos. Começando lá em Jerusalém. Em Jerusalém eles tinham 2 reuniões diárias. 2 reuniões diárias. E a Bíblia diz que todos perseveravam juntos, no templo e de casa em casa. No templo era uma reunião judaica, não é, que a igreja manteve, que era um tempo de oração. Às 3 horas da tarde, eles se reuniam para orar depois do trabalho cansativo do campo, do pastoreio de ovelhas e coisas da espécie na época, não é? E então, daí, à noite, eles tinham uma reunião de casa em casa, onde eles celebravam juntos todos os dias a ceia do Senhor e tomavam juntos uma refeição. Olha, e hoje falta isso e já começa da própria casa, né, Cid? Sim. E a gente percebe assim como é importante o discipulado em vários aspectos. Nós que estamos vivendo no contexto de igreja diário,
como que muitas vezes nós somos direcionados a lidar com problemas tão diversos e que, se tem aplicação do discipulado, ele vai ajudar aquele jovem, aquele adolescente, aquele marido, aquele pai. E Paulo, ele escreve a Timóteo, mesmo Paulo não tendo caminhado diretamente com Jesus, né, como os outros discípulos, mas ele entendeu a importância do discipulado. Quando ele escreve, ele diz, o chamado princípio 222, né, o que da minha parte ouviste, isto mesmo, fala da fidelidade ao conteúdo, transmite a homens fiéis para que não acabasse o discipulado, para que continuasse acontecendo o discipulado. Vivemos uma geração em que as pessoas não querem parar para ouvir, para ser ensinadas, para serem mentoreadas. Como você disse, tem muita facilidade com muito conteúdo e aí misturam os conteúdos e muitas vezes não param para ser cuidado, para ouvir alguém que já tem uma caminhada, alguém que já tenha uma experiência, que já vivenciou aquilo, que pode instruir. Então, é de grande importância, precisamos, não vou nem dizer resgatar, não podemos de forma alguma abrir mão desse princípio, que é um mandamento, ordenança do nosso Senhor Jesus, que é o discipulado. E olhando assim para a história bíblica, a gente vê que um dos maiores problemas de Deus conosco, né, com os homens, foi exatamente isso. Às vezes uma geração não comunicando com uma outra. Uhum. E falando aqui, eu lembrei, por exemplo, daquela profecia, né, aquela sentença contra a casa de Eli. Um povo que ele escolheu, uma linhagem que ele escolheu, mas que Deus, ele ali falou, olha, vou cortar. Aí vem, os jovens morrerão na flor da idade, não haverá mais velho. Então, isso tudo é um conceito também que hoje a gente aprende a gente não pode perder. Parar para ouvir quem está mais velho, quem já está mais na caminhada, porque essas informações que o mundo traz, hoje o ambiente traz, só com um bom discipulado para poder permanecer na sã doutrina. Né? Uhum. Uma das definições de discipulado discipulado é quando um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus Cristo a aproximar-se mais dele e assim reproduzir. Né? É o que Paulo disse a Timóteo, que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis e idôneos que também possam instruir a outros. Só aí nós temos 4 gerações de discípulos, né? Paulo, Timóteo, homens fiéis, idôneos e outros. Alguém disse que, com muita propriedade, que o discipulado só teve sucesso quando alcança pelo menos a 4ª geração. Foi isso que aconteceu com Paulo, né? Com Moisés. Moisés discipulou o seu sucessor, né? Josué. Mas Josué não fez sucessor. E o resultado foi o livro de Juízes. 400 anos de onda, não é? Onda espiritual, E até mesmo dentro até daquele mesmo povo, na tomada da terra prometida, já havia esse lamento de Deus de que aquela geração que apossou da terra prometida já não conhecia os feitos desse passado tecnicamente recente aí, deles aí. E daí, voltando àquela pergunta que você fez, por que se perdeu isso, não é? Em 312, aliás, o Constantino promulgou o Edito de Milão, não é? E com essa promulgação, o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado. Não é? Então, a mãe de Constantino, Helena, começou a construir templos cristãos, que até então não havia templos cristãos. O pessoal reunia só nas casas. Eles se reuniam em grupos pequenos nas diversas casas de uma cidade e no domingo eles se reuniam numa casa grande de alguém que tinha posses, onde pudesse reunir muitas pessoas. Então, era assim que funcionava a igreja. Né? Mas, mais tarde, no final do 4º século, 2 imperadores seguidos proibiram o funcionamento dos grupos pequenos. E a consequência disso foi que a igreja se perdeu completamente. E então entrou a corrupção, entrou
uma falsa religiosidade, não é? E complicou-se muito a coisa, então. Perdeu-se completamente o discipulado, porque a igreja não funcionava mais em grupos pequenos. Aí, Sidney, e hoje, então, para a gente vencer esse desafio aí de manter ou retomar, resgatar também alguns valores aí desse discipulado, o que você nos fala sobre essas posições? Precisamos, nós como Igreja da Lagoinha vivemos, né, a visão celular dos grupos pequenos, essa valorização das pessoas. Nós temos grandes reuniões, grandes celebrações, muitos eventos, mas precisamos nos voltar e valorizar o estar num grupo pequeno. E isso, quando parte, né, de nós, a cada dia como liderança, quando nós entendemos essa importância, vai chegar em todo mundo. Nós vamos conseguir estar lado a lado, caminhando. E quando há esse discipulado, nós conseguimos ter um efeito nas diversas áreas. Como eu disse, existem homens, mulheres, nós vamos perceber essas recomendações, me parece que em Tito, quando fala das mulheres mais velhas que deveriam instruir as mais novas a como serem esposas, a como serem mães, enfim. Amarem seus maridos. O discipulado está presente em toda a Escritura e a gente precisa sim de dar essa importância a esse trabalho. O pastor Paulo César citou aqui esse período dos juízes, um período de grande instabilidade espiritual, em que o povo só servia enquanto tinha alguém à frente, enquanto tinha um juiz vivo, enquanto tinha alguém ali que os orientasse. Aí eles já não estavam mais vivos, o povo caía no pecado de novo e todo aquele período cíclico ali. Nós precisamos, como igreja hoje, dar essa importância assim, ao discipulado, chamar as pessoas para perto, investir, gera tempo, gasta tempo para formar um discípulo, né, pastor Paulo? É verdade. Não é algo assim automático, não é algo que é feito do dia para a noite. E se Jesus dedicou a vida dele ali com 12, cuidando de 12, para que através daqueles outros tantos surgissem, como nós estamos aqui hoje. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para essa ordenança do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que vai ser uma grande bênção. Estamos vivendo aí, entrando já no ano da promessa, e eu creio que isso vai se cumprir aí na nossa vida, de ver uma igreja sendo discipulada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.